dando para ver aí, galera? Então, na verdade, a Ana Cláudia Arantes, por indicação do nosso querido pastor Bruno, me pediu para dar essa aula lá na Casa do Cuidar, quer dizer, virtualmente. Então, vou aproveitar os slides, porque realmente tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. E, enfim, atendendo o pedido do Alexandre, eu resolvi falar um pouco sobre essa questão da morte, do além no budismo, mas antes de falar especificamente desse tema, só para a gente dar uma ajustada, eu queria que a gente pudesse ver de onde que eu estou falando. Como o Alexandre até falou muito bem, esse lugar de fala, né? Para começar, budismo é uma criação ocidental, né? Quer dizer, o nome budismo é uma criação ocidental e a ideia de um budismo é muito uma criação ocidental, porque para os praticantes daquelas regiões asiáticas, eles sempre chamaram isso de prática do Dharma, o caminho, ou seja lá, um nome que indica que é uma prática e um caminho. E cada país, quando essa prática foi se espalhando junto com monges, né? Na verdade, ela se iniciou mais ou menos no século VI, na região que hoje em dia é o Nepal, no subcontinente indiano, e ela, na verdade, ela foi se espalhando só mais a partir do século III e IV, antes da Era Comum, porque algumas pessoas, alguns imperadores de reinos indianos mandavam monges pela Ásia fora e eles foram semeando o Dharma. Só que em cada lugar, o Dharma nunca teve uma igreja unificada. Então, na verdade, em cada lugar foi tomando uma cara da cultura. Então, a gente fala muito, por isso que a gente escuta falar budismo tibetano, budismo japonês, budismo isso, budismo aquilo, né? E então o que acontece é o seguinte: a gente está aqui falando inicialmente do mito fundador, os 4 encontros. E vocês vão entender por que é importante falar do mito fundador. O que é o mito fundador, né? Por que eu estou falando mito fundador? Eu não estou chamando de a história do budismo. Porque, de boa, né? Ninguém sabe muito bem dessa história no sentido de história, do jeito que a gente considera no Ocidente, né? Com documentos, com coisas escritas, com vestígios materiais. Então, tem uma história que quase todo mundo conhece, desses 4 encontros do Shakyamuni, que na época não se chamava Shakyamuni, mas se chamava Siddhartha, né? Ele era ele era um playboyzinho lá de uma cidade-estado. Na verdade, as pessoas contam essa história como se ele fosse um príncipe, filho de um rei ocidental, né? Gosta de imaginar essas histórias de príncipes e princesas. Mas, na verdade, ele vivia numa cidade-estado muito parecida com a polis grega. Então, na verdade, não tinha um rei lá, tinha um conselho de aristocratas e eles faziam rodízio. Em cada momento, um desses aristocratas era o presidente do conselho. E quando ele nasceu, o pai dele era o presidente do conselho. Então, ele era, na verdade, mais um aristocrata, um playboy, que foi criado nessa cultura, né? Que era uma cultura ainda pré-hinduísta. Não era uma cultura que nem a gente tem esses deuses todos hindus. A gente confunde. Nessa época, a Índia não era um país, tinha uma multidão de cidades e estados e uma multidão de reinos separados. E cada lugar tinha praticamente uma religião local que era muito parecida com o que a gente hoje em dia vê no candomblé ou no shintoísmo, espíritos da natureza, espíritos solares. A nação, o pessoal costuma chamar assim a tribo, né? Mas a nação do Siddhartha, ela tinha um culto solar. Isso aí é uma explicação de por que no início, quando o Siddhartha virou Buda e o pessoal ele representava como um disco solar sentado numa cadeira, um trono, porque eles não representavam a forma humana. Mas então, isso é só para dizer que esse Siddhartha, ele não era um hindu, que nem os hindus de hoje em dia. Ele era um cara que vivia numa cidade-estado, um aristocrata, e que foi criado para ser um aristocrata, com a educação de aristocrata. Foi criado para ser um guerreiro, poder, né? Foi apresentado ao sexo muito cedo, ele tinha um harém como qualquer aristocrata, e muito cedo, com 16 ou 17 anos, ele casou com uma outra aristocrata e foi essa a vidinha dele. Só que aí ele sentia uma angústia, né?
parece que ele tinha um problema que algumas pessoas têm hoje em dia. Sentia angústia, né? Ansiedade. Né? E essa angústia começou desde criança, né? Quando ele foi ver uma festa da semeadura, que seria uma festa de semear as plantas. E ele começou a ver bois com um arado, né? E os servos chicoteando os bois sangrando, o arado, o relho do arado passando, minhocas cortadas, passarinhos comendo minhocas, gaviões comendo passarinhos. E aí ele ficou meio embasbacado por que chamavam aquilo de uma festa, né? Porque, na verdade, era uma tragédia. Né? E aí ele era uma criança de 5 anos que entrou num transe debaixo de uma árvore e ficou olhando para aquilo, e o pai dele ficou preocupado, porque ele era uma criança estranha. E aí ele foi consultar astrólogos, e os astrólogos disseram para ele que se o filho dele entrasse pelo caminho da meditação, da religião, ele ia se tornar o salvador do mundo. Mas que se ele persistisse no caminho das armas, de ser um guerreiro, aristocrata, ele ia conquistar a Índia toda. E o pai dele, evidentemente, falou assim, porra, foda-se essa história de salvador do mundo, ele vai ter que ser um conquistador. Vai se catar, meu amigo. E aí ele começou a evitar que o Siddhartha tivesse contato com tudo que era religião, a aula de tudo que ele podia ter, matemática, astronomia, astrologia, muita coisa de guerra, mulherada, bebia, aquelas coisas todas, né? Vocês sabem como é que é vida de jovem, rico, né? E aí o que aconteceu foi que ele mesmo assim ia se sentindo angustiado, né? E aí um dia ele começou a achar esquisito que ele era criado em ambiente protegido, né? Para não ver a miséria. Ele vivia em palácios, né? Um dia ele falou para o pai dele, mas eu estou a fim de saber como é que é a vida aí no mundo, por que eu fico só nesses lugares que você me leva para visitar? Aí o pai dele, não, claro, você pode ver tudo. E aí fizeram como os nossos governantes fazem, né? Ele preparou, recolheu mendigo, morador de rua, tudo que estava de feio na rua da cidade lá de Kapilavastu, ele mandou recolher e mandou criar uma para o Siddhartha poder passear. Mas só que sempre dá um erro nesse sistema, né? Aí aparece muito bem naquele filme, se não me engano, esse filme é 40, o papel de Siddhartha, tá jovenzinho, mas é bacana o filme, se vocês puderem achar em algum lugar para assistir, isso é bem mais plástico e bonito de ver, tá bem contadinho, não tá ruim não. E aí ele tá nesse primeiro passeio e de repente ele vê um cara assim doente, né? Cheio de chagas, pedindo esmola. Aí ele pergunta pro assistente dele lá, chamava Shana, mas ele assim, ele vira pro Alexandre, você para de falar essa bobagem. Ele vira para o Xano e fala assim, Xano, quem é isso aí? Ele fala, isso é um sujeito que está leproso. E aí o Siddhartha fala, o que é lepra? Hein? Aí ele fala, é uma doença, né? Ele falou, o que é uma doença? Ele falou, o ser humano, desde que nasce, ele está fadado a ficar doente em algum momento. E aí o corpo dele começa a degenerar. Aí o Siddhartha fica muito bolado e resolve abortar o passeio e volta para o palácio. Aí conversa com o pai fica puto e manda preparar tudo de novo para um segundo passeio. Aí tá, no segundo passeio, tudo lindo, maravilhoso, limpinho, cheiroso. De repente ele vê um sujeito apoiado numa bengala, andando bem devagar, todo curvado, assim, quase caindo no chão. E aí, cabelo branco, barba branca. Aí o cara vira assim e fala, pô, Xana, o que é isso aí? É um velho, senhor. Mas e aí? Todo mundo envelhece, senhor. Todo mundo vai decaindo, os ossos vão ficando quebradiços, a bunda vai caindo, as pelancas todas vão caindo, e o sujeito um dia é isso, vai acontecendo. Aí o Siddhartha diz, mas isso vai acontecer comigo também, aquele belo jovem? Ele falou, vai acontecer com o senhor também. Aí aborta o passeio e volta para casa. O terceiro passeio, que aí o pai dele realmente resolve dar uma limpeza geral, de repente ele começa a ouvir um grupo de pessoas assim se lamentando, cantando, carregando um corpo, né? Aí o cara pergunta assim, o que é isso aí, cara? Fala para mim o que é isso. Aí ele fala assim, não, senhor, isso aqui é um morto, é um cadáver sendo carregado. Ele falou, mas o que é a morte, né? Ele falou, a morte é isso aí, o corpo para de funcionar, e aí quando o corpo para de funcionar, a gente faz a mesma coisa que a gente faz com a madeira velha, né? A gente queima. E aí ele falou, então me leva lá. E aí ele vai para um ghat, que era, como chamava,
aqueles crematórios na beira do rio, vendo o cadáver ser cremado. E quando acaba, ele vai lá e passa a mão na cinza e leva um punhado de cinzas para o pai dele. E aí o pai dele entende que ele entendeu como é que funciona a vida: doença, envelhecimento e morte. Mas aí tem um quarto encontro, você vai dizer. Bom, o quarto encontro é porque quando ele está voltando para casa, ele vê um sujeito com uma roupa bem maltrapilha, andando tranquilo, com uma expressão radiante, pergunta para ele: quem é esse cara? Aí fala: esse aí é um yogi, é um cara que vive ali na floresta, ele vive meditando para se libertar do ciclo de reencarnações, porque na crença deles, lá naquela época, haveria renascimentos contínuos, é o que eles chamavam de a roda da vida. O sujeito morre, renasce, morre, renasce, morre, renasce. E havia uma crença na religião deles de que, se a pessoa meditasse bastante, ela podia talvez achar um jeito de não estar mais nesse ciclo, sair do ciclo desse morte e renascimento. Na verdade, eles achavam que o cara podia se dissolver na energia do universo, né? Eles não tinham essa fantasia de ficar renascendo o tempo todo. E aí o Buda não, o Siddhartha fica pensando nisso e um dia ele resolve ir para a floresta também. Aí estou resumindo muito a história, porque tem várias coisas mitológicas, mas deuses, etc. O fato é que ele vai para a floresta, corta o cabelo, porque é por isso que até hoje os monges budistas mais ortodoxos raspam a cabeça, porque o Buda cortou o cabelo para simbolizar que ele não era mais nobre, né? Porque só os nobres podiam usar cabelos longos lá naquela época. E aí ele troca de roupa com um caçador, fica com a roupa bem ferrada e vai para o meio do mato ser aluno de um professor desses. E aí ele resolve que ele ia se libertar dessa história. E antes de sair de casa, do palácio, ele falou com a mulher dele, com o filho, que ele ia voltar para um dia libertar todo mundo dessa angústia, da doença, envelhecimento, morte e renascimento. Até aí tudo bem. E aí ele vai, pratica anos com professores de yoga nessa região, na floresta, e faz aquelas coisas que a gente costuma chamar de coisas de faquir, né? Fica comendo pouco, fica pele e osso, quase morre. Tem algumas imagens que vocês podem procurar na internet do Siddhartha pele e osso nessa época. E aí ele percebeu que ele atingiu várias concentrações, os professores queriam transformar ele em professor dos professores, mas ele continuava angustiado, veja só, né? E aí ele chegou à conclusão que ele precisava fazer outra coisa. E nessa hora, uma menina oferece para ele uma tigela de arroz doce, ele come, fica bem e fala assim: não, eu vou parar com esse negócio porque a minha vida de aristocrata eu não me libertei da angústia, a minha vida de yogi miserável aqui também não me libertei da angústia. Então eu vou experimentar um terceiro caminho, daí o nome caminho do meio, né? Nem é o caminho de luxo, nem é o caminho do asceticismo. E aí ele foi sentar embaixo de uma árvore e disse assim: só vou levantar daqui quando alguma coisa acontecer. E na hora que ele desiste, ele realmente consegue alcançar um outro estado, que a gente chama de despertar, que é um estado em que ele passa a ser idêntico à natureza búdica, ou natureza do desperto, ou natureza do universo, e ele passa a ser... Mas, enfim, o despertar, então, acontece nesse momento, né? Quando ele fica debaixo da árvore bode. E o que é esse despertar? Esse despertar é ele entendeu as 4 tarefas que enobrecem os seres humanos. Às vezes você deve ter ouvido falar sobre isso como 4 nobres verdades. Mas é porque o Buda não usava essa terminologia. Essa tradução ela é muito calcada na filosofia judaico-cristã, né? Da verdade. Então, na verdade, ele falava de tarefas que levam os seres a se enobrecerem. O que quer dizer isso? Porque naquela época havia uma discussão, estava começando o sistema de castas, né? E havia uma discussão de quem era nobre e quem era pária. Ele dizia que o que enobrece uma pessoa não é o nascimento, mas é o fato dele praticar essas 4 tarefas que fazem com que um potencial humano realmente apareça. E quais são essas 4 tarefas? A primeira é reconhecer que a vida humana é angústia, é angustiante. Essa é a primeira tarefa. Vocês devem ter ouvido isso como dito: viver é sofrer, ou a vida é sofrimento. Mas não foi isso que ele falou. Ele disse que
A angústia é a condição existencial humana. E a primeira tarefa é acolher e aceitar isso, é não brigar com isso, é compreender que isso é a nossa constituição de seres vivos. A segunda tarefa é entender de onde vem essa condição existencial da angústia, né? Aqui tem cachorros e às vezes eles latem ou ficam meio excitados, então não se assustem se acontecer. Mas então, de onde vem essa angústia, né? Essa angústia viria, do ponto de vista do Buda, das nossas compulsões, aquilo que ele chamava de compulsão. Às vezes as pessoas falam, o desejo é a fonte do sofrimento, é uma tradução errada. Desejo em sânscrito é kama e compulsão é tanha. É essa palavra que ele usava. Compulsão é a fonte da angústia, na verdade. O que ele chamava de compulsão? O que ele chamava de compulsão era a necessidade de encontrar uma satisfação para as nossas carências. Então, as pessoas procuram comida, sexo, jogo, trabalho, dinheiro, qualquer coisa serve para, teoricamente, dar ilusão de felicidade para a gente. Quando a gente fica preso nessa ilusão, a partir desse tipo de compulsão, a gente entra na angústia. A terceira tarefa aqui, então, a segunda tarefa é entender esse funcionamento e se perguntar se você está a fim de interromper esse ciclo da angústia. A terceira seria essa pergunta, então, você se perguntar e realmente se examinar para ver se você quer se modificar, se você está de boa. E a quarta tarefa, então, são os 8 caminhos de libertação, que, na verdade, são 3 treinamentos, um que chama de ética e disciplina, outro que chama de meditação e outro que chama de sabedoria. Enfim, isso aí, resumidamente, isso é um núcleo comum que está em todas as tradições budistas. Então, vocês vão ver esse núcleo comum em todas as tradições que se dizem budistas. Mas, a partir daí, as coisas foram mudando em cada cultura. Uma outra coisa importante é que, desde o começo, então, voltando para o nosso mito fundador, vocês percebem que doença, envelhecimento e morte são questões básicas no budismo, né? E é por isso que a gente, todo dia de manhã, a gente levanta e fala das 5 lembranças. E que são as 5 lembranças? As 5 lembranças é uma recitação. Todo dia eu faço isso. Eu sento na borda da cama e, antes de levantar, eu sento com os pés no chão, faço um carinho na Luna, que é a minha cachorra predileta, e aí eu recito em voz alta para mim mesmo. É da minha natureza envelhecer, eu não posso evitar a velhice. É da minha natureza adoecer, eu não posso evitar a doença. É da minha natureza morrer, eu não posso evitar a morte. Todos os seres e coisas que amo compartilham a natureza da mudança, eu não posso evitar a separação. Meus atos são... Essa é a quinta agora. Meus atos são minhas únicas posses verdadeiras. Eu não posso evitar as consequências dos meus atos. Meus atos são o chão onde eu fico de pé. Então, vocês percebem que a prática que o Siddhartha, que nessa altura já se chama Buda, Buda só quer dizer o desperto, aquele que se tornou um com a natureza do universo. Ele é um ser humano que fez isso, ele não é um deus, ele não é nada desse tipo. Ele é como qualquer um de nós tem acesso a isso, na verdade. Mas essas 5 lembranças é para você começar o dia com o pé no chão e entender qual é o seu papel, a sua missão naquele dia. Lembrar disso e fazer coisas que possam trazer libertação para todos os seres. É claro que é uma tarefa ingrata e talvez impossível de completar, mas não faz mal, porque o fato de você lembrar todo dia disso já te coloca uma vantagem, porque a maior parte das pessoas quer esquecer que a gente envelhece, adoece e morre. Então, na verdade, você já parte de um ponto que você está de boa com isso. Porque, enfim, não tem como evitar. Não é uma questão para a gente evitar isso, né? Então, não é tão raro você ver gente como eu, que sou médico, faz cuidados paliativos e cuida de gente que está morrendo, porque para a gente morrer não é uma tragédia, não é uma derrota, na verdade, né? Para muitos médicos, tem médicos que ficam muito nessa ideia de salvar as pessoas. E é claro, se a pessoa pode ser salva, tudo a ver. Mas existe um ritmo natural, existe um ciclo natural. Então, o Dharma, o budismo, é uma religião que se preocupa em a gente aprender a aceitar os ritmos. Então, quando a gente fala assim, é da minha natureza adoecer, não quer dizer que eu não vou me cuidar, muito pelo contrário. Como eu
a natureza e adoecer, eu vou me cuidar o máximo possível para não facilitar isso, mas vai acontecer qualquer dia. E não é um castigo, é simplesmente uma consequência de eu ser um ser vivo. Todo ser vivo desarranja em algum momento, faz parte. E se a gente não desarranjasse, a natureza ia ficar péssima, porque são os seres que vão morrendo, que vão nutrindo os que estão vindo. Nos nossos átomos, a gente tem átomos que tiveram em dinossauros, em amebas de bilhões de anos atrás. Então, se as coisas e as pessoas não morressem, como é que a gente ia poder estar aqui? Esse ciclo é um ciclo natural. E essa é uma questão importante na nossa tradição, no budismo, né? No caso, tem grandes divisões no budismo. Tem o Theravada, que é a tradição do sudeste da Ásia. Theravada, Thera quer dizer ancião, Vada caminho. É o caminho dos anciãos, é o pessoal que se considera mais ortodoxo, é aquilo que você vê, já sabe que é um monge budista. Normalmente ele se veste com um manto laranja, tem a cabeça raspada e pede aquela comida que os fiéis colocam, eles fazem uma ronda para pedir esmola de manhã, eles são uma tradição estritamente monástica, né? Então tem uma divisão grande no Theravada entre os praticantes ordenados, os monges, né? Que na verdade o nome é uma tradução ruim. O nome original que o Buda usava era bhiksu, que na língua dele queria dizer irmão pobre ou irmão mendicante, porque eles tinham uma regra muito parecida com a regra franciscana original. Então, na verdade, não era monge, mas era um irmão. A gente, na nossa ordem, por exemplo, a gente costuma nos chamar entre nós de irmãos mesmo, porque esse é o termo original. Mas, enfim, o Theravada tem uma grande divisão entre ordenados e não ordenados, leigos e ordenados. O Mahayana, que é o caminho que predominou na China, na Coreia, no Japão, no Vietnã, ela é o caminho largo, um caminho em que essa diferença entre monásticos e leigos não é tão grande. E supõe-se que os leigos podem alcançar a mesma realização que um monástico. Você virar monástico no Mahayana é uma opção sua para você poder praticar intensivamente. A maior parte de nós, eu sou ordenado numa tradição Zen Mahayana, eu fiquei em mosteiros há algum tempo, mas a gente é feito para viver no século, para viver no mundo. Nesse sentido, é uma tradição, talvez, se você fosse comparar, né, talvez seja a tradição mais próxima do protestantismo, né, no sentido de que os sacerdotes são seculares, né? Eles não vivem em mosteiros, embora a gente se encontre em mosteiros e passe temporadas em retiro. E o Vajrayana é uma subdivisão do Mahayana, que é o budismo tibetano. Vocês vão ler o livro tibetano do Viver e do Morrer, que é muito baseado nas tradições Vajrayana. O que quer dizer Vajrayana? O caminho do diamante. Por quê? É como se fosse uma subdivisão do Mahayana, onde eles têm técnicas meditativas para que o despertar seja mais rápido, digamos assim, você possa alcançar o despertar nessa vida. De acreditar, a gente, entre nós, a gente respeita todas as tradições, e hoje em dia, com essa questão da ocidentalização do Dharma, acabou que essas tradições que eram separadas acabaram se misturando no Ocidente. Então, a gente, no fundo, pratica um pouco de tudo. Isso foi até interessante. Bom, no Brasil você tem, essas são as tradições mais comuns, o budismo do Nichiren Daishonin, que é aquele que recita na Myoho Genkyo, que tem uma organização parecida com uma igreja pentecostal, por exemplo, eles têm uma organização muito semelhante. Tem a tradição da Terra Pura, as tradições tibetanas e o Zen. Na verdade, tradições tibetanas são inúmeras, né? Esse livro que vocês vão ler, o livro tibetano do Viver e do Morrer, é baseado em uma das tradições tibetanas, a Nyingma, que é a tradição do Dalai Lama, inclusive. Mas são caminhos, né? São como se fossem subdivisões. E no Tibete tem mais de 10 subdivisões, no Japão tem mais de 10 também. O Zen é uma tradição japonesa, que surgiu na China, na verdade, mas que tem, mesmo no Japão, tem 3 subdivisões, né? E aí acabou que o Zen no Ocidente virou uma coisa mais ou menos unificada, né? Em termos dessas tradições, elas também compartilham uma crença nas 3 marcas da existência, que seriam a impermanência. Lembra aquilo que eu falei?
as pessoas que eu amo, as coisas que eu amo, carregam a característica da mudança, eu não posso evitar a separação. Então, a ideia no budismo é que a impermanência é uma marca da existência. Outra marca da existência é os dois polos dessa existência, no nirvana e samsara. Normalmente as pessoas traduzem samsara, algumas pessoas traduzem como inferno e nirvana como paraíso. Não tem nada a ver. Samsara é quando você está ignorante. Pode até chamar isso de inferno, mas enfim. Samsara é quando você está perdido na obscuridade da ignorância. E nirvana é quando você está desperto. Mas ninguém fica em um desses dois lugares permanentemente. A gente vive numa dança nesses lugares, porque a gente às vezes desperta e às vezes adormece. Às vezes a gente esquece nossa prática. Na nossa tradição, o Zen, a gente diz que o sujeito está iluminado enquanto ele está praticando. A iluminação não é uma coisa que você pega, né? Não é um prêmio. Ah, me iluminei, agora pronto, estou iluminado. Não, não é isso. A iluminação é uma característica da prática. Enquanto você está praticando, você está iluminado. Você para de praticar, você não está iluminado. E não é também uma marca de chefe da igreja ou qualquer coisa desse tipo. É de todos nós que praticamos. Mas a terceira marca da existência talvez seja mais interessante para a gente ver aqui. A terceira marca da existência no budismo, em Anatman. E Anatman é traduzido como não alma, ou não substância. Então, essa sempre foi uma grande questão para as pessoas criadas na filosofia judaico-cristã entenderem como é que você pode ter uma religião onde não tem alma. Isso é curioso. Mas, realmente, no budismo clássico, não tem alma, ninguém tem alma. Você não tem uma alma que, quando você morrer, sai do seu corpo andando bacana, depois vai reencarnar em outro corpinho. Entendeu? Então, é até interessante o que o Alexandre falou, porque aquela história do corpo, né? O dia do corpo, o dia da alma, porque no budismo, corpo e mente são uma coisa só. Não estão separados. Então, eles começam juntos e acabam juntos. Não tem uma alminha. Aí você pode dizer assim, porra, mas você, por exemplo, foi iniciado no candomblé, batizado, acredita na religião da sua mãe, Nossa Senhora, realmente acredita em tudo isso. Não me pergunte como é que eu junto isso na minha cabeça. Mas eu não estou preocupado, eu não tenho esse problema de achar que só existe uma explicação possível para as coisas do mistério. Cá entre nós, nenhum religioso sabe dizer de porra nenhuma dessa coisa do mistério. A gente tem um monte de explicações, livros sagrados. Vem cá, né? É só a gente ver o comportamento dos religiosos para ver que se os religiosos entrassem em contato com o mistério realmente, ia ser um espetáculo. Né? Mas poucos conseguem. Né? Então, essa galera fala muito de Bíblia, de sutra budista, disso, daquilo, mas, na verdade, são tentativas de explicação de alguma coisa que a gente não alcança. Eu não estou desvalorizando a questão da religião organizada, não é isso. Mas a gente tem que começar a perder um pouco essa ideia fanática de que alguma religião tem uma explicação que explica tudo. Não é isso, entendeu? E então, eu entendo o que o Buda quis dizer quando ele dizia que corpo e mente são uma coisa só, porque eu concordo com isso. Eu acho que quando o Alce morrer, morreu tudo. O Alce não vai sair vagando por aí, porque o Alce, o corpo faz parte de mim. Eu sou esse corpo encarnado, a gente fala corporificado. Então, quando esse corpo desaparece, eu não posso ser, não tem uma cópia minha transparente vagando, porque esse corpo cessou. Simples assim. Não quer dizer que a energia vital não tenha cessado. Mas no budismo clássico, como eu estou dizendo, vocês vão achar mil explicações diferentes. Por quê? Porque os ocidentais sempre foram criados em outras religiões. Então é difícil, a gente não abandona essa noção de alma e de espírito. É impossível. Está muito calcado na gente. Então, os caras dão um jeito de dizer, não, mas tem um negócio que vai sair pelo topo da cabeça, que vai sair... Vocês vão ver essas coisas no livro e vocês vão entender que é uma aproximação. Uma coisa também que os budistas descobriram rapidamente quando os ocidentais chegaram no Oriente é que os ocidentais ficavam ofendidos quando você dizia para eles que não existia alma e que ninguém sabia o que tinha do outro lado. Eles ficavam meio chateados. Às vezes, os ocidentais, quando ficavam chateados, matavam as pessoas, inclusive. Né? Então, eles começaram a tomar um pouco de cuidado com essas expressões assim, porque eles começaram a ver que era perigoso deixar o ocidental sem explicação. Né? Assim, dizer, ninguém sabe. Acabou, meu. Fala ninguém sabe, o cara já te bota numa fogueira.
Mas o que acontece? Você tem que pensar, não existe uma metafísica budista no sentido estrito, mas o que a gente pode pensar é o seguinte: na tradição budista, antes de tudo existir, havia só um ponto. É até curioso, porque é parecido com a história do Big Bang, do Stephen Hawking, aquela história. Só tinha um ponto, um ponto. Não tinha universo nesse momento, não tinha nada. Só tinha esse ponto, que na verdade a gente chama de ponto por falta de melhor expressão. Mas na verdade só tinha um mistério. Um mistério que, se você quiser chamar de ponto, é ótimo, até porque vai ficar parecido com a física moderna. E aí o pessoal também adora, né? O pessoal vai à loucura, né? Chega ao orgasmo quando fala assim: budismo e a física quântica, tudo a ver. É interessante que, em geral, quem fala isso não conhece nem o budismo nem a física quântica, mas isso é um pequeno problema só. Né? Física quântica, então, é o tipo da coisa que virou arroz de festa. Né? O cara fala de física quântica como se entendesse. Eu até hoje não consegui entender a física quântica, mas ninguém posta coisa assim, explicando física quântica. Eu acho um espetáculo, é uma coisa maravilhosa. Mas, de qualquer maneira, tinha esse mistério no início. E esse mistério, por algum motivo que a gente também não sabe, curiosamente, o Siddhartha Buda nunca explicou esse motivo, de repente esse mistério passou a se ignorar. Agora, vocês percebem uma coisa interessante? E se você for olhar o Evangelho de João, está escrito: no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne, ato, corporificou de alguma forma. No budismo é o inverso. No início foi a ignorância. Porque isso é muito interessante. Eu não estou falando isso para contrapor, dizer o que um está certo o outro está errado. É só para vocês verem que os seres humanos arrumam explicações opostas, às vezes, para os seus começos. Mas no budismo se diz que, a partir dessa ignorância primordial, o mistério se desconheceu enquanto mistério. E quando ele se desconheceu enquanto mistério, tudo passou a ser criado e tudo passou a se expandir. Foi como se fosse um Big Bang, realmente, uma explosão, e o universo começou a se formar. As estrelas, os sóis, os planetas, tudo foi se formando, a partir da ignorância, na verdade. Então, quando o mistério passou a não se reconhecer mais, ele se transformou no universo que a gente conhece. Para o budismo, então, se você quer se libertar da angústia, você tem que aprender a poder fazer o mistério se reencontrar com ele mesmo, na verdade. E esse reencontro do mistério com ele mesmo é quando você medita, abre mão de ficar agarrado no seu ego. Depois eu volto nisso, se for interessante, mas é só porque o ego não é maldito no budismo, essa coisa, tem que se desapegar do ego. Sim, a gente tem que se desapegar de qualquer coisa, não é só do ego. A gente tem que se desapegar do ego, tem que se desapegar desapegar de tudo. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, poder degustar tudo. A ideia budista tem muito a ver com isso. Então, na medida que você se desapega do ego, você vai permitir que o Dharma se manifeste através de você. Se você fosse usar uma linguagem mais candomblecista, você diria que, na hora que você se submete a um certo apagamento do ego, o Dharma vai transformar você no cavalo dele. E aí você vai fluir como o Dharma. É basicamente isso que se diz no Zen. Você para de existir ali momentaneamente e você canaliza o Dharma. Tem um pequeno problema, porque quando o Dharma é canalizado, o seu ego não suporta isso. Então você não tem uma experiência, estou experimentando o mistério. Não, não é isso. Na hora que o mistério se dá na meditação, você está apagado. Então o que você vai ter é uma lembrança vaga depois, como se fosse assim um perfume do Dharma na sua existência. Isso tem a ver com uma coisa mais profunda na psicologia budista, onde se diz que existem 8 consciências. E essa 8ª consciência é como se fosse uma consciência universal. Detesto esse nome, mas não tem outro. Porque quando você fala consciência universal, a gente imagina logo uma pessoa, mas não tem nada a ver com pessoa. É como se fosse um movimento de energia do universo que funciona manifestando tudo. Essa é como se fosse a grande consciência de depósito, chama Alaya Vijnana, depósito de consciência do universo. Consciência de tudo, desde as amebas até a gente. Tudo que teve consciência em algum momento está lá, como memória. É como se fosse uma grande memória universal, digamos assim.
E aí existem outras 7 consciências no ser humano, que são consciências, a consciência de cada órgão do sentido, mais a consciência mental, que a gente chama, que é normalmente o que a gente chama de eu, e uma 7ª consciência, que é como se fosse a fronteira entre o eu e essa consciência universal. Então, o que a gente... Eu estou falando de um jeito talvez um pouco confuso, mas depois a gente pode tentar aclarar mais. O que a gente chama de karma, por exemplo? Quando você vai lá e dá uma canelada no Alexandre, no jogo de futebol, por exemplo, e ele sai no chão rolando, essa semente, digamos assim, esse sofrimento da dor, do ato que você fez, você pode ter tido até um prazer de pensar que ele é botafoguense, você queria quebrar a perna do botafoguense. Você, eu não, porque eu sou botafoguense também. Então, essa maldade, ela vai descer e ela vai cair em Alaya Vijnana. É uma semente kármica que vai para essa semente do universo. Em algum momento, ela vai florescer de volta, mas não para você, pessoalmente, não é um castigo para você. Como todas as pessoas estão unidas nessa consciência universal, o karma é de todos. Então, na tradição budista, ou todo mundo se salva junto, ou ninguém se salva. Porque o karma, tudo que o Alexandre fizer, infelizmente, vai cair em cima de mim também, em cima de cada um de vocês. Então, nós estamos fodidos, porque tudo que ele já fez na vida, a gente nunca vai se salvar. Mas, de qualquer maneira, karma é sempre coletivo. Ele sempre abrange a todas as pessoas. Ao mesmo tempo, quando você medita, o que acontece? Você provoca um movimento inverso. A consciência búdica flui através das outras consciências e deixa sementes dármicas em você. E elas vão florescer como compaixão, generosidade, benevolência, enfim, todas as qualidades que a gente chama de qualidades principais no budismo, né? Que são compaixão, esforço, paciência, atenção. Essas coisas todas vão florescer através da meditação. Mas para nós, o que interessa aí é que tudo isso é muito bonito, mas o objetivo do budista não é morrer, ir para o paraíso ou encontrar um além. Na verdade, é que a vida nesse mundo seja decente. Que a gente possa aprender todos em conjunto a nos libertarmos da angústia e do sofrimento. Que a gente possa... Um dos 8 caminhos de libertação é meio de vida correto. Meio de vida correto significa que você não explora ninguém nem apoia a exploração. Por isso que, na verdade, o budismo, se você leva ele ao pé da letra, ele é uma prática libertária, né? Apesar das pessoas pensarem no budismo como uma prática de alienação, de você ficar meditando e ir para o alto da montanha, mas não tem nada a ver. Você medita para que você possa se tornar um membro pleno da tua comunidade, para que a tua comunidade possa realmente florescer como uma comunidade dármica. Então, você não medita para fugir do mundo, você medita porque só tem esse mundo, na verdade. Então, para a gente, só tem esse mundo e essa história de outro mundo não existe. Mas aí você vai me perguntar, mas e aí o renascimento? Renascimento é o seguinte, é diferente de reencarnação. Isso é uma diferença importante no budismo. Quando os ocidentais encontraram o budismo, eles acharam que o budista acreditava em reencarnação. Por isso que na teosofia se fala em reencarnação, e isso acabou até influenciando o espiritismo. Mas só que os budistas falavam de renascimento. Observe que tem uma diferença. Se eu digo que quando o Alceu morre, some o corpo e a manifestação consciente do Alceu desaparece instantaneamente na hora que eu morro. Instantaneamente não. Vocês vão ver que tem um prazo ali que é meio longo, não é instantâneo. Mas, enfim. Só que tudo que eu vivi, tudo que eu desejei, fiz, aconteci, pensei, tudo está registrado nessa consciência universal. Algum ser, em algum momento, vai receber acesso a isso. Não só as minhas, mas as do Alexandre, da Gabriela, da Regina, de todo mundo. Não é uma coisa particular, entendeu? Então, quando a pessoa renasce, são causas e circunstâncias. Depende do desejo dos pais, depende do que está acontecendo naquele momento, que área dessa grande memória universal vai ser acessada e que ser que vai começar a nascer ali. Então, de certa maneira, renascimento quer dizer que o Alceu renasce? Sim, o Alceu renasce, mas não como o Alceu. Ele nunca vai ser um espírito do Alceu. Ele vai ser as experiências que o Alceu teve, vão estar junto com as experiências do Alexandre, da Gabriela, do Leandro.
E essa pessoa, daqui a 200 anos, ela vai manifestar características que têm a ver conosco. Mas ela não é uma reencarnação da gente, propriamente. Então, isso, na verdade, acarreta um pouco de problema para a questão de quem acredita na alma, evidente, né? Porque se não tem alma, né, não funciona assim. E também a ideia de um além fica muito, muito complicada para a gente. Mas como é que ficou essa questão do além? Sempre tem uma saidinha, né? A gente tem que pensar que sempre tem um jeitinho, né? O pessoal diz que se você está muito iludido, se você está vivendo na ilusão o tempo todo, quando você morre no desespero porque está morrendo, você percebe que está indo embora. E você se agarra a um desejo de continuar vivo. Esse desejo, de certa maneira, ele faz com que você permaneça num estado intermediário, que vocês vão ver no livro tibetano do Viver e do Morrer, o que é um estado intermediário. Para a gente é como um morto, mas para eles é como um vivo. E, na verdade, tem uma construção mental ilusória que funciona como um além, mas é uma ilusão. É como se fosse aquele filme da Matrix. É só uma ilusão, não tem nada ali. Mas, para a pessoa que morreu, é como se ela desse um mergulho no inconsciente dela. E leva um tempo para ela sair do inconsciente e realmente morrer. Você fica perdido como se fosse num mundo de sonho. E você fica sonhando ali. Por isso que quando a pessoa está morrendo e é budista, a gente fica recitando no ouvido dela o livro dos mortos para ela lembrar do que ela aprendeu e não ficar presa na ilusão. Na verdade, tem umas descrições de quase morte que a pessoa vê um túnel luminoso, branco, que a pessoa entra. No budismo se diz que quando aparece a clara luz, você realmente deve entrar nela, só que ela não vai aparecer sozinha, vai aparecer um monte de coisa que é o renascimento, porque você vai ficar apegado a uma ideia de carne, de várias coisas, o que você deseja, digamos, vai ficar preso na tua cabeça. Então é importante, quando você morrer no budismo, você está realmente desapegado de qualquer ideia de ficar por aqui, poder realmente dar tchau, de boa, para você poder entrar nessa clara luz e se dissolver nessa clara luz e virar uma parte desse universo e sair desse ciclo de renascimento. Porque, de qualquer forma, tem uma coisa curiosa, enquanto houver alguém sofrendo, todos nós vamos estar sofrendo juntos. E em qualquer época. Então, na verdade, não tem uma salvação individual. Também não tem um sofrimento individual. Acho que eu já confundi suficientemente a cabeça de todo mundo, né? Mas, agora, claro, a gente pode conversar sobre isso tudo, mas eu vou dizer para vocês, é difícil você achar aqui, por exemplo, no Brasil, as pessoas que se dizem budistas, um budista que vai te falar isso, porque as pessoas são iniciadas no candomblé, elas foram batizadas. Então, elas acreditam em tudo, como eu acredito em tudo, já que tudo é possível, entendeu? Mas eu confesso a vocês que treinamento na meditação me faz ter a esperança de não ficar perdido nesse mundo de ilusão, nesse bardo, nesse intermediário demais. Então, tentando treinar para mergulhar na clara luz na hora que eu ver aquele tubo branco lá. Mas é claro que o karma do Alexandre vai me puxar para ficar nesse mundo de carne. No meu caso, eu vou te puxar para o inferno. Lembre-se que tem um lugar cristão, hein? Lembre-se que verdade. não. Cuidado, hein, cara? Eu posso te puxar para outros lugares. Eu tenho a chave, hein? Jesus lá disse que deu a chave. Mas aí vai ser que nem naquele filme da Matrix, eu vou fazer que nem o Neo, eu só vou ver os numerozinhos passando assim. E aí, pronto. Tu tá ferrado, meu irmão. Eu vou te levar para Clara Luz, onde não tem nem paraíso nem inferno. Vai sentir falta. Vem cá, eu ia te perguntar uma coisa. Como fica a sua ajuda? Você, por exemplo, você atuando como médico e também com aquelas meditações que eram guiadas, que você me contou algumas experiências. Isso. Para ajudar a pessoa a ir embora. Como é que se dá, como é que tem essa intervenção desse método e como que você se nutre do budismo para ajudar a pessoa a ir embora no tempo certo? Na verdade, o budismo, para mim, me ensinou a respeitar as pessoas. E eu respeito o que a pessoa deseja ouvir e saber. Porque não adianta a gente tentar transformar ninguém na hora da morte. A pessoa é o que ela sempre foi. E ela acredita no que ela sempre acreditou.
A gente diz na medicina, nem no budismo, na medicina paliativa, a gente diz que a pessoa morre como ela viveu. Então, se ela viveu fugindo, no medo, ela vai morrer assim, no desespero. E se ela viveu olhando para frente, para o que está acontecendo, aceitando o desconhecido, ela vai viver assim, vai morrer assim também. Porque a morte, morrer, não, a morte a gente não sabe o que é, mas o morrer, o processo, é aceitar o desconhecido, né? É poder se entregar ao desconhecido, é se submeter. Aquilo que no Islã se chama Islã, submissão. É muito bonito o Islã nesse sentido, porque essa submissão significa que você aceita a vontade de Allah. E sem discussão sobre quem é Allah ou não, mas tem uma aceitação. Para morrer, isso é muito bom, essa aceitação. Mas o que a gente faz como médico? Né? O que eu faço como um psiquiatra em cuidados paliativos? Normalmente, primeiro eu investigo com a pessoa como é que ela está vivendo o processo de morrer e como é que ela acredita que vai ser a morte dela. E eu tento ajudar ela a não se desesperar. Tento ajudar ela a se separar de quem está aqui, ela entender que quem está aqui vai viver e vai ter a vida dele, não precisa ficar preocupada, as pessoas vão se cuidar, porque todo mundo se cuida. Se ela acredita em vida após a morte, fala, não, você vai continuar a olhar as pessoas. Eu não estou mentindo, porque eu não sei. Dizer isso para mim não é mentir. Porque se a pessoa acredita nisso, quem sou eu para não acreditar? Eu por acaso sei a verdade? Não, se você acredita, está ótimo. Não, você vai estar lá, você vai olhar a tua família. Simples assim. Mas tem meditações que a gente faz que ajudam a pessoa, na hora que ele está no processo de morrer, a não ficar muito agarrado, sabe? A entender o que está acontecendo, o que é a secura na boca. Então, a gente faz... Vocês vão ver isso no Livro dos Mortos. Essas fases que o corpo passa, porque exatamente porque os budistas são muito preocupados com isso, eles foram registrando todas as fases do morrer. Claro, se você morrer de acidente, não tem tantas fases. Mas quem está morrendo de morte morrida, tem aquela coisa, os fluidos vão secando, a respiração vai ficando difícil. É uma coisa que eu aprendi na medicina antes de aprender no budismo. Mas quando eu aprendi no budismo, eu vi que era igual. Porque era uma observação que as pessoas fizeram. E elas construíram aquilo que existiu já no cristianismo, na Idade Média, que no cristianismo se chamava ars moriendi, a arte de morrer. E que se perdeu na hora que a ciência tomou conta da morte. Isso foi para o espaço e as pessoas esqueceram como é que é a arte de morrer. Isso ainda existe no budismo, a arte de morrer. E, na verdade, está sendo recuperado pelos cuidados paliativos, né? Tanto não só por budistas, nesse caso. Né? O Bruno trabalha com isso no HC4, no Hospital Paliativo do INCA. Então, tem várias formas. E se você pode meditar. O que a gente faz nessas meditações? A gente ajuda a pessoa a, primeiro, aceitar o que ela está vivendo. Segundo, não se desesperar, não olhar para o desconhecido com medo e aprender a se deixar ir. Esse se deixar ir é muito legal, porque quando a pessoa é cristã, por exemplo, eu tive um caso lá no Hospital da Lagoa que era igreja no interior de Minas. Um cara muito gente boa, 40 e poucos anos. Ele estava esperando um transplante de pulmão, que nunca chegou, né? Mas ele estava lá esperando. Porque ele tinha uma doença pulmonar muito grave. Ele era um cara muito legal. E quando a primeira vez que eu fui conversar com ele sobre morte, eu cheguei na beira do leito, tinha uma Bíblia do lado. Eu falei, opa, já sei por onde que eu vou começar, né? Aí eu virei para ele e falei assim, você curte a Bíblia, né? Você vê que ele já olhou para minha cara esquisito, né? Você curte a Bíblia? Ele falou assim, como assim, doutor? Eu falei, eu curto a Bíblia. Aí você não? Ele falou, não, eu acredito em Jesus. Eu falei, eu também acredito, e daí? Mas eu não posso curtir a Bíblia, não. Aí ele riu assim, meio sem graça, mas doutor, essa linguagem eu não sei. Eu sou pastor de uma igreja, é meio estranho. Eu falei, então não faz mal, não. Eu não sou pastor, eu posso falar. Você que não fala, então fala do jeito que tu quiser. Mas, enfim, você já leu o livro de Jó, né? Ele falou, já li o livro de Jó. Aí eu falei, então, você está tão triste, o pessoal me chamou aqui porque você está muito triste, né? Então, pelo jeito você leu e não entendeu, né? O livro de Jó, né? Aí ele ficou puto, né? Como assim eu não entendi o livro de Jó? Aí eu falei, vou te mostrar que tu entendeu. Vamos estudar o livro de Jó junto? Ele falou, tá. Aí toda vez que eu ia lá, eu estudava o livro de Jó com ele. A gente lia junto o livro de Jó. E ele foi ficando meu amigo, conversando sobre a vida dele, eu fui conhecendo ele um pouco mais, até que quando acabou a leitura, que não é tão grande assim, eu falei, bom, agora eu vou te explicar o que você leu. Ele falou, como me explicar, doutor? Cara, fica quieto, agora você escuta. Você vai ouvir um budista explicando o livro de Jó para um pastor. É assim. Deus estava tomando um chope.
Ele estava tomando um chopp lá, sentado com os anjos, tudo, galera, e aí chegou Satã. E aí ele puxou a cadeira, senta aí, meu filho, me conta aí o que você viu na Terra. Você não viu lá meu filho Jó, aquele cara bacana? Aquilo sim, cara, aquilo que é um ser humano. Aí Satã também, né? Porra, tu deu tudo para ele. O cara tem mulher, 10 filhos, camelo, ovelha, escravo. Até eu, né? Até eu dava graça para ti. Você não ficava nesse trabalho horrível de ser o obstáculo, o acusador, que tu me arrumou esse emprego horrível. Aí ele fala, não reclama não, tu fica cheio de mimimi aí, cheio de reclamação, mas só me diz. E aí ele falou, você quer então uma prova? Então vai lá e tira tudo do Jó. Pode acabar com tudo, só não toca nele, mas o resto fica à vontade. Aí Satã deu aquele risinho e falou assim, bom, cumpra-se a sua vontade. E aí desceu e, putz, o Jó estava muito tranquilo em casa, de repente, Jó, caiu o telhado da casa onde estavam seus 10 filhos fazendo um banquete, morreram todos. Aí vem outro correndo, Jó, os amalequitas chegaram e mataram os escravos e levaram seus camelos, suas ovelhas todas. Aí a mulher dele, meu Deus, Jó, o que você fez de errado para ser tão castigado? Jó não fez nada, coitado, você sabe que ele não fez nada. Mas sempre tem uma pessoa para ficar lá, né? Não, alguma coisa você fez. Aí aquela pentera da mulher dele falou, você pecou, mas está escondendo, porque Deus não ia fazer isso com ninguém. Ele, pô, mas aí, bom, foi uma sucessão de desgraça. Aí, no final, Jó, depois de ouvir desgraça, está na miséria, a mulher dele falando no ouvido dele, ele vira assim e fala, Deus deu, Deus tirou, e eu aceito a vontade de Deus. Bom, muda a cena, está de novo, Deus lá bebendo com os anjos, chega Satã, e Deus dá aquele sorrisinho sarcástico e fala, e aí? Você viu alguma coisa lá no seu passeio? E o Jó? Ele falou, também, né? Você não me deixou tocar nele. Né? Ele está lá, saudável, né? Então, tudo bem, né? Aí Deus olhou para a cara assim, deu aquele, que saco esse cara. Então vai lá e pode tocar nele. Só não mata, mas o resto está liberado. Bom, você pode imaginar que o Jó se deu mal para cacete. Né? Tem uma parte lá do livro de Jó que ele está coçando a pele com telha, porque não tinha outro jeito para arrancar as chagas dele. E aí ele é expulso, né? Evidentemente, naquela época chamavam de lepra tudo que era doença de pele. Ele é expulso da cidade, fica lá no meio do relento, né? Aí vão 3 amigos ficar chorando perto dele, chega um amigo, e eles 3 ficam assim, mas Jó, você tem que se arrepender, Jó. Você fez algum pecado grave, Jó. Você não se arrepende, você é um teimoso. Aí ficam falando. Você imagina, coitado do cara. Ele não fez nada realmente, a gente sabe, né? E os 3 amigos lá enchendo da paciência dele. Aí vem um quarto cara que faz vira um advogado de Deus, diz que o Jó é arrogante, não sei o quê, e o Jó fala, pô, mas eu não fiz nada. Até que Deus fica de saco cheio, aparece num redemoinho de vento e manda todo mundo calar a boca e fala, ô Jó, peraí, depois eu vou rolar com esses panaca de teus amigos, mas contigo aqui. Por que tu está reclamando? Tu estava no mundo na hora que eu criei? Tu estava aqui na hora que eu criei o universo? Tu me ajudou, por acaso? Tu fez alguma coisa? Tu sabe como é que eu coloquei as estrelas no céu? Então, cala tua boca, me enche a porra do saco, entendeu? E fica tranquilo, porque tudo que acontece tem um motivo, mas infelizmente não é para você saber. Agora, depois, aí o Jó, né, se jogou no chão, jogou terra em cima, aquelas coisas que fazem no Velho Testamento. Né? Os caras se humilham lá, né? Também deve ter ficado horrorizado, assim, pensou assim, meu Deus do céu, o cara agora veio pessoalmente para acabar comigo. Né? Mas aí Deus virou para ele e falou, e seus amigos? O que eu faço com esses seus amigos? Eu tenho a impressão que eu vou castigar eles. Aí Jó pede perdão pelos amigos, aí Deus orienta o que os amigos têm que fazer, um sacrifício, não sei o quê, e Deus aí devolve tudo para Jó, multiplicado por 1000. Aí, bom, mas cada vez que eu contava essa história para ele, eu contei um pouco mais longa, né, com mais detalhes, para demorar mais dias, e ele ficava rindo, ele não aguentava, né? Isso que é pior, ele ficava rindo e ficava assim, nunca pensei assim sobre essa história, eu falei, tenho certeza, mas veja bem, o que é importante aí você entender, você já entendeu, né? Ele falou, já entendi, doutor, eu não tenho por que ficar triste, porque também, na verdade, a vida é um dom que eu não sei por que veio, não sei por que vai, eu estou esperando um transplante que talvez não venha, mas enquanto eu estou vivo, né? Não preciso ficar triste por aquilo que vai acontecer, né? Estou perdendo minha vida aqui na tristeza. Entendeu alguma coisa? Aí a gente começou a meditar e eu perguntei para ele assim, qual é o lugar que você mais gosta? Ele falou, um bananal na minha terra. Aí eu dizia, a gente meditava, ele ficava visualizando um bananal. A gente entrava no estado meditativo
Assim, você fica visualizando eu, você, no Bananal, agora você visualiza Cristo. Aí eu perguntei para ele, qual é a figura religiosa que você quer visualizar? Ele, Jesus Cristo, eu sinto uma coisa pessoal com ele. Eu falei, ótimo, então visualiza Cristo sentado com a gente aqui, nesse banco do Bananal. E era bem legal, eu nunca pensaria no Bananal, né? Porque eu sou um cara New Age, eu pensaria num belo parque, coisas assim. Ele pensou no Bananal, que foi ótimo, porque ele sentia, inclusive, o cheiro do bananal. Isso é muito interessante, né? Ele construiu toda uma coisa que no budismo a gente faz isso também. A gente constrói muitos detalhes para a pessoa poder realmente se sentir no lugar. E quando ele via Cristo, ele realmente ficava em paz. Até que chegou um dia que eu falei, ele começou a piorar, eu falei assim, só que agora você vai começar a visualizar o seguinte, no final da meditação, você segura a mão de Cristo e vocês dois vão para as estrelas. E me deixa aqui porque eu não vou agora. Você vai com Cristo e dá tchau para mim e vai indo. Esquece da minha presença. Me abençoe e vai. Aí a gente começou a praticar isso. Porque a ideia daí é a pessoa entender que ele vai sair daquele cenário. Ou seja, daqui, nosso cenário. E aí um dia ele morreu tranquilo. Simples assim. Nem sempre é tão bacana assim, viu, gente? Isso aqui é uma história que deu certo. Mas, é como eu disse, isso funciona para quem tem uma vida legal. No caso, ele, com toda a simplicidade dele, ele tinha uma vida espiritual intensa. Então, com esse tipo de gente, você consegue um bom resultado com meditação e esse tipo de papinho. Mas se uma pessoa nunca se dedicou a isso, sempre foi muito apegada a coisas materiais, grana, poder, não funciona. Eu tentei já, mas não funciona. É uma pena, porque aí é um sofrimento horrível. Aí realmente é um inferno. Mas cada um escolhe o que está fazendo na sua vida. Né? Porque, no fundo, a morte não avisa a hora que vem. Né? Então, não adianta também o cara dizer assim, eu vou ficar rico, depois eu vou praticar a espiritualidade. Depois quando? Depois, não tem depois. Né? Então, não adianta a gente oprimir o irmão, ser manipulador e achar que um dia vai poder se arrepender aceitando Jesus no coração e que vai dar tudo certo no final. Não é bem assim que funciona. Sei que talvez Lutero não concordasse comigo, mas sei lá. Mas também, como a alma do Lutero não está por aí, eu não acredito nisso, ele nunca vai poder encontrar comigo para reclamar. Desculpa aí, essa foi chata, né? Eu às vezes esqueço que eu estou falando com a galera e aí eu falo coisas agressivas. Desculpa. É uma semente kármica, é uma semente kármica. Mas então, Alexandre, deu para entender como é que funciona o processo? Eu já estou até dizendo adeus, já estou quase lá. E vai ser para você. Está me contratando? Tu vai me contratar? Vou te contratar. E não vai ser bananal, não. Nos lugares que eu estou frequentando, se eu te contar. Gabi, nem precisa me contar. Você quer que eu descreva o lugar que você vai fazer? Eu já sei, você nem precisa me contar. Você é o tipo de cara que eu não preciso perguntar nada para acompanhar. Gabi, você ia perguntar alguma coisa? Quem gostaria? Eu queria saber do Alcio se nessa atividade que ele desempenha de ajuda para partir das pessoas, se em algum momento, Alcio, você se deparou com alguma coisa que você possa qualificar de experiência de quase morte. Que eu tenho ouvido vários depoimentos de pessoas que estariam nesse estágio e que não desejariam voltar porque estão se sentindo plenamente lá. E até, ao retornarem, se sentem mal por se sentirem introduzidos de novo num corpo que talvez esteja sofrendo muito, hospitalizado e tal, e que lá eles estariam muito bem e querendo entrar na plena luz e partir. Se alguma vez você já se deparou com esse tipo de experiência de quase morte só uma vez. Uma pessoa, eu estava acompanhando uma unidade coronariana e ele voltou. Mas para ele não foi bom, não. Não foi só bom para ele, ruim para ele, foi ruim para a gente também, porque ele voltou pior do que ele foi, entendeu? Ele voltou mais safado. Foi horrível. Não, eu estou falando sério. Eu me arrependi profundamente de ter ajudado o cara a não morrer. Né? Mas eu pensei assim, putz, tem gente que a gente tem que deixar morrer, na verdade. Né? Porque como ele estava morrendo e ele era budista, e um professor nosso japonês estava aqui no Rio, eu levei o cara lá para... Não é extrema unção, não é bênção dos enfermos, mas era tipo ele ser ordenado no leito. Como se fosse uma maneira de ele estar praticando no leito até o fim. Só que aí o cara não morreu, bicho. E aí ele contou as experiências que ele teve, coisa e tal, mas só que ele
virou um monge safado pra caramba. Ele era safado antes, entendeu? Aí, quando ele não morreu, ele virou um monge safado porque ele foi ordenado na beira do leito. E que erro fatal, erro fatal. Se eu soubesse, tinha deixado o cara morrer, não tinha levado professor nenhum lá. Corre aí, mano. Mas, enfim. Mas uma coisa que também acontece, Gabi, e se você perguntar para qualquer médico que trabalha com gente que está morrendo, tem muitos fenômenos que acontecem espirituais. Mas é como eu te disse, o fato da gente ver coisas, as pessoas contarem coisas, mesmo quando elas morrem, antes de morrer, elas contam para você o que elas estão vendo. E aí, como eu te disse, isso não me prova nada no sentido assim, porque isso é o que a pessoa está vendo, né? Então, provavelmente, quando eu estiver morrendo, se eu tivesse momento de visualizar um além, eu vou visualizar um além budista. O que não quer dizer que isso seja uma prova de que existe um além budista. Apenas quer dizer que no meu inconsciente tem muitas imagens budistas. E são essas imagens que a gente vê quando está morrendo. É como se fosse uma ativação de memórias profundas. Isso acontece, tanto acontece assim que pessoas de todas as religiões, o que elas veem é o além da sua religião. Porque se todo mundo visse a mesma coisa, até poderia dizer que elas estavam vendo uma coisa real. Mas como cada um só vê o que imagina, então, na verdade, né, a gente continua de onde a gente partiu. A gente vê as nossas imagens, as nossas crenças. Nada de errado com isso. Apenas dizer que essas experiências são muito bonitas, em geral. Eu aprendo muito com as pessoas sempre. E é por isso que eu acredito em tudo, porque eu já vi muita coisa acontecer na minha frente. Então, por que eu não vou acreditar, entendeu? E eu rezo para tudo. Eu gasto uma meia hora de manhã rezando para todos os orixás, santos, anjos da guarda, deidades budistas, tudo que eu conheço. Vai que, né? Muito bom. Eu não vou nem falar da minha parte para não escandalizar, mas eu também, nas minhas orações, eu peço por você também, Alce. Você, para mim, é a minha deidade predileta, que está sempre do meu lado. Eu falo, rapaz, quando for um tempo, coloco o Alce do meu lado para me ajudar aí. Quem mais? Isso é kármico, né? Totalmente kármico. Quem mais gostaria de perguntar alguma coisa para o Alce? Aproveitem, porque a vida é curta, breve. E a gente não sabe quem vai estar aqui na próxima semana. Mas, enfim, de qualquer maneira... Roberval quer falar. Roberval, Alce. Não resisti, né? Eu tenho que fazer um pouco de Alcio, bullying também. Fala, Roberval. boa noite, tudo bem? Boa Prazer noite. lhe ouvir mais uma vez. Eu Obrigado, também fui Roberval. capelão a unidade de cuidados paliativos e é uma Que experiência legal, muito, né? muito profunda, né? Então, Muito. assim, a gente vai redefinindo os nossos valores com uma velocidade muito grande e porque você vai vendo a finitude ali muito presente e você também tendo experiências de estar segurando na mão, né, de um... Congelou eles? Ou só o Roberval mesmo? Congelou ele. Ele congelou. Ih, rapaz, o Roberval se foi. Não dá tempo, não dá tempo de fazer uma meditação para ele voltar. Não deu tempo, ele já foi. Desculpa aí, pessoal, mas eu sou meio irreverente. Né? Tá ótimo. Todos nós somos. Roberval, volte, Roberval, volte. Cadê você, Roberval? Meu Deus do céu, acho que realmente a internet dele morreu. Ele não, mas a internet acho que foi. Então, enquanto ele não volta, alguém pode falar. O teu budismo, né? A tua linha. Oi? Roberval. A tua linha de budismo quase paralelo ao do Sai Baba. É? Você sabe que esse pessoal do Sai Baba... Ele voltou, Alcio. Você voltou? Você teve uma experiência de quase morte, Roberval? Não. Tá com medo? Não, não. Então fala aí o que você estava falando, depois eu falo com ela. Então, que o efeito que está, tipo assim, naquele momento, né? Então, assim, comigo aconteceu o processo no sentido de
eu ir cada vez trabalhando mais essa coisa consciente e essa reflexão crítica da impermanência da vida que você falou. E o Alexandre trabalhou muito isso com a gente no início desse ano, na Mística do Instante do José Tolentino. E então, assim, só que tem que levar para a prática, né? Aí, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu era contador da Petrobras, mas eu sabia que eu tinha que abraçar uma outra vocação, que é essa vocação teológica, do serviço, da capelania. E aí eu pedi demissão e tô vivendo assim. Então, às vezes eu me pergunto assim, ó, se eu morrer hoje, vou morrer feliz. Eu também. Porque eu olho para minhas ações e, tipo assim, eu estou no lugar que eu sempre me percebi dentro de mim, onde eu deveria estar. Então, assim, é muito importante a gente ter essa maturidade, como você falou, e eu entendo que essa aproximação da morte, para a gente enxergar também numa analogia da fé cristã, como a gente tem, que é uma submissão confiante, né? Eu entendo assim a fé. É uma submissão confiante sem medo, sem o elemento do medo. E eu achei interessante que tem alguns elementos do cristianismo que batem com o que você falou. Essa coisa aí que o Alexandre já tinha trabalhado com a gente, para a gente ter essa maturidade na fé, na caminhada, né? Para a gente abrir para essa impermanência da vida. Para isso, tirar esse medo de dentro da gente, dessa coisa inesperada. Morreu. Tá, morreu. Estava vivo, vai morrer. Todo ser vivente caminha para a morte. E o Edson já falou isso lá. Então, isso aí. é muito profundo isso daí, só que a gente tem que internalizar mesmo, né? Não é só teórico, não. Só tem que ser na prática, né? Então, verdade. E a capelania, ela realmente tem essa potência, porque a gente se doa numa situação do outro, né? Então, Isso. assim, é uma coisa assim muito fantástica. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu espero poder voltar o próximo ano de novo para a capelania e aí seguir minha vida. Legal, legal. É isso aí. Siga a sua vida, até onde der, né? Alguém tem uma questão para o Alcio, que daqui a pouco a gente vai finalizar. A Mirinha? Odila. A Odília ia falar? A Odília estava falando do Sai Baba. Pessoal, não sei se vocês conhecem, né? O Sai Baba é um avatar da religião que ele criou, de certa maneira. É uma religião que inclui todas as religiões, não é sectária. Mas uma vez eu fui fazer uma palestra, não sei nem se você estava lá, Odília, mas enfim, no Centro Sai, ali, na Siqueira Campos. E aí, eu sempre fazia uma hora de perguntas depois, que não é uma coisa muito comum, né? Porque as pessoas normalmente fazem palestra lá, não tem essa coisa de pergunta e resposta, normalmente, né? Mas aí eu falei, não, mas eu quero conversar com o pessoal, eu quero ver o que eles vão perguntar. Aí um participante lá virou para mim, fez aquela perguntinha armadilha, né? Você acredita que o Sai Baba é um avatar mesmo de Deus? Aí eu já sei o que ele queria perguntar, né? Se eu aceitava isso. Eu falei, tanto quanto eu e você, né? E aí o cara ficou meio ali na saia curta, né? Porque é isso, né? Todos nós somos manifestações da natureza búdica, né? Talvez se ele perguntasse outra pessoa de outra religião, a resposta fosse diferente. Mas, para mim, um avatar é simplesmente uma manifestação da natureza búdica. Eu nem entrei na discussão com ele de quem era Deus para ele, né? Eu pensei, essa palavra aqui é meio estranha, mas tudo bem. E a outra pessoa era a Miriam, né? Mirinha, isso. Não foi não. Não, é muito difícil. A Miriam está querendo saber do mistério. Fala, Miriam. Eu sei que você quer falar do mistério. O mistério. Fale do mistério. Não, porque um documentário que eu assisti ontem, que os cogumelos fantásticos. Não sei se você já viu. Estou sentindo que ela está interessada. Muito interessante. Você não me falou que tinha doidão aqui nessa aula, mas tudo bem. Não tem nada a ver com doidão. Não, mas o negócio do mistério foi que que eu entrei sem querer
E o Alexandre ainda estava falando, né, na outra aula. E a única coisa que eu peguei foi que ele falou que o mistério, sobre o mistério, e que o mistério é nosso. O mistério é nosso. Ninguém pode dizer nada. Você está falando, o outro fala, mas tudo eu acho que é um mistério. A gente tenta encontrar alguma resposta, não é verdade? Que seja mais... é poético, eu acho lindo isso. Eu não acho que tem problema nenhum em cada um pintar o quadro do mistério do jeito que quiser, entendeu? Eu acho lindo. Adorei a explanação, porque eu tô lendo muito sobre o budismo, né? Então, eu li o livro agora do Osho, sobre o budismo, sobre o Buda, sobre o Siddhartha. Então, essa história toda eu estava acompanhando. E a gente... Acho super interessante, muito bom. Miriam, obrigado. Eu sempre gosto de estar aqui conversando com vocês, porque eu fico muito à vontade, talvez demais até. Mas eu acho que tem uma coisa interessante da gente refletir também sobre a instituição religiosa em geral, né? Porque o que aconteceu foi que quando você vai ver Buda falando, na verdade tem um detalhe, né? O Buda, as primeiras coisas escritas que você tem sobre o que ele falou são mais de 300 anos depois que ele morreu. Você pode imaginar o telefone sem fio, né? Porque é uma tradição totalmente oral. Não estou dizendo que as pessoas não vão guardar. Vão, mas vão mudando a história. Depois tem o seguinte, no budismo isso até ficou diferente, porque como o Buda não era um deus, e depois até você pode se confundir com isso, porque mais adiante, quando chegou em outros países, ele foi incorporado como uma figura divina, então por isso dá uma certa confusão, mas ele era um ser humano, né? E os sutras, portanto, não eram uma escrita inspirada por um deus. Na verdade, é uma escrita sagrada, porque tem um ensinamento que ensina a gente a praticar. Mas ela é tão sagrada quanto qualquer coisa na vida, não é mais nem menos sagrada. Um sutra é só isso. E sutra, para a gente, é qualquer livro de um professor também. Então, até um professor moderno que escreva um livro, para nós é um sutra também, entendeu? Mas o que você vai ver é que depois que você começou a ter instituições religiosas, começou a ficar mais confuso. Porque as pessoas começaram a ter que criar interpretações que possibilitassem você criar um corpo de especialistas em religião que você não consegue interpretar. No fundo, essa foi um dos motivos da Reforma Protestante. Mas como vocês já devem ter descoberto, não adianta, você faz uma reforma aqui, 200 anos depois está tudo igual de novo. Sempre tem um especialista e um corpo de gente com poder, porque o ser humano é assim que funciona. Então, periodicamente, tem uma reforma em todas as religiões, onde, cara, não, vamos voltar à origem, vamos voltar à tradição. Já é mítico, né? Porque ninguém sabe como é que foi a origem de nada, na verdade, né? Então, a gente tem, se você vai ver os evangelhos, 4 ali foram escolhidos como evangelhos canônicos e mais de 80 foram descartados. Mas por que esses 4 são canônicos? Claro que o sujeito que estuda hermenêutica ele vai te justificar por 1000 motivos. Mas o que a gente sabe, evidentemente, é que tem a ver com as disputas de poder da igreja original. Assim como no budismo também, quando você subdivide e começa a ter sacerdotes investidos de poderes, você começa a ter interpretações mais pesadas, porque essas pessoas precisam se alimentar, entendeu? É simples assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está sempre no fio da navalha. A gente tem que se organizar em grupos para poder praticar a religião, e uma das funções legais da religião é favorecer a formação da comunidade e da ação em comunidade. Mas tem esse perigo, né? O perigo... Como é que a gente lida com o poder? Como é que a gente lida com a ideia de opressão? Como é que a gente lida com machismo, a LGBTQ+, fobia, sexismo todo? Então, isso tudo acaba ficando misturado com aquilo que seria a tradição, né? Embora... No budismo também tem materialização? Não. Mas o... Estou perguntando, eu não entendo, tem que perguntar. Não, tem não, porque, na verdade, não tem o que se materializar, na verdade. Entende? É mais por aí. O Leandro levantou a mão ali. Isso. Ô, Leandro. Oi. Oi, Fala, Leandro. Tá ouvindo? Leandro era budista, Alcio. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Sacerdote budista ele foi.
Você converteu ele? Eu converteria ele para voltar. É pior que é mesmo, tá nesse pé aí, viu, Alexandre? Ó, senhor. Oi. Eu queria aproveitar para... Eu conheci algumas pessoas que praticaram com você aí no Rio, o Ivan Genjo, o Casa Verde. Sou amigo deles. Você admite essas pessoas aqui, Alexandre? Pois é, aí, ó. Te achei aqui. Eu conheço Casa Verde, hein? Você conhece o Casa Verde? Amigão. Minha esposa é amiga dele. Agora eu vou fazer aquele comentário. Eu vou fazer um comentário que vai elucidar a questão para você, Leandro. Eu adoro Casa Verde. Ponto. É adorável, né? Ele talvez não tenha observado porque eu não falei nada do outro, né? Eu sou amigão, pô. Quem? O Ivan? O Ivan, na verdade, foi esse cara que eu contei essa experiência de quase morte, que eu me arrependi profundamente de ter ajudado ele a sobreviver. Então, ele não me chama de amigo do Ivan, não, que é foda. Desculpe.